Não é novidade para ninguém que quase todo dia você acaba cruzando com um desconhecido. E então você se pergunta quando você olha para ele: essa pessoa presta ou não presta? Seja aí o padeiro, seja o porteiro, seja o cara que vai cortar tua grama, seja o atendente no banco, na padaria, um professor, um profissional, ou até mesmo quando você vai assistir algum tipo de vídeo na internet. Essa pergunta se a pessoa presta ou não presta, ela sempre está repetindo. E tem suas variáveis. Ah, a pessoa é legal, eu posso confiar nela, o quão confiável uma pessoa é, e assim por diante. Ou seja, a todo dia nós estamos fazendo julgamento dos outros. Por isso que toda vez que alguém diz não julgue os diferentes, isso é quase uma contradição. Por quê? Para eu saber que alguém é diferente de mim, eu tenho que julgá-lo. Eu tenho que olhar para a pessoa e falar: nossa, ela é diferente de mim. Ai meu Deus, eu não posso julgar. Mas enfim, o que eu quero dizer hoje aqui é essa questão de a gente confia. Como que a gente confia ou não? A pessoa presta ou não presta? Como é que funciona isso? Um dos dados que nós temos ao avaliar as pessoas é o que elas falam. Quando uma pessoa fala, a gente capta muita coisa do que ela está falando. Por isso que, hoje em dia, é muito mais fácil no WhatsApp, não sei se é o caso de vocês, mandar um áudio do que escrever. Porque por mais que você escreva, não tem o tom, não tem a intenção, não tem a fala. Mas quando você não está conversando com alguém que você conhece, você capta a pessoa e avalia a pessoa pela fala. Então, muito facilmente, a gente começa a julgar se a gente gosta ou não gosta da pessoa. E você tem todo o direito, sabe, meu querido, minha cara, de gostar ou não gostar da pessoa. A questão é que muitas vezes a gente não sabe como avaliar isso. A gente sabe que a gente pode avaliar isso, a gente sabe que, enfim, né, a gente deveria chegar a uma conclusão do que essa pessoa quer conosco, mas como que a gente avalia isso? Normalmente a gente avalia por gosto. Gostei ou não gostei, foi com a cara, não foi com a cara. Ele fala, o sotaque, não sei, o jeito, a gente, o gesto, né? A gente pega muito nisso. E para falar a verdade, né, tem várias pesquisas, né, que dizem que um ser humano demora 3 segundos para avaliar o outro ser humano. Por que isso? Porque nós fomos aprendidos a avaliar o outro. Porque nós temos que ser muito rápidos para avaliar se é perigoso ou não é perigoso. Mas enfim, de qualquer maneira, o que eu quero falar hoje aqui para vocês, e também quero falar rápido porque eu já não quero ficar 40 minutos conversando com vocês aqui. É muito bom fazer vídeo longo, mas também, né, Jota? Falando pra cacete nos últimos, né? O último vídeo tem 40 minutos, pelo amor de Deus. Mas o que eu quero dizer para vocês aqui é que eu quero dar uma dica, dar uma forma, dar um instrumento para você poder avaliar melhor as pessoas e você não ficar tão perdido. Tá? Como que a gente vai começar a entender esse instrumento? Uma das coisas que eu falei aqui é a fala, certo? Então, em psicologia, a gente diz que existe o discurso. O que é o discurso da pessoa? O discurso das palavras. O discurso das palavras é tudo que engloba a expressão, os gestos, o conteúdo e o modo e a intenção que a pessoa fala. Então, digamos assim, a gente pode dizer que eu vi uma página lá de um médico, ele tem um discurso bem veemente contra a vacina. Pode ser isso. Eu vi a página lá de um músico, ele tem todo um discurso de salvar o planeta. Por que a gente fala isso? Porque é como se a gente dissesse assim, sobre o que ele fala e como ele se posiciona dessa maneira. Ou a gente pode ser até um pouquinho mais requintado, né? A gente pode olhar e falar assim, eu conheci um professor, ele, no discurso dele, ou ele tem um discurso sobre a gente, um professor de filosofia, sobre a gente ter mais consciência da realidade, ele trabalha muito com exemplos, ele faz comparação com literatura, ele traz também muitos exemplos do cotidiano e ele avalia isso, enfim. Tudo isso está no discurso da pessoa, tá bom? Inclusive, hoje em dia, quando a gente vê imagens, também está no discurso da pessoa. De que maneira? Você pode ver aqui, né? Você pode ver aqui o meu cenário. Tem uns livros lá em cima, uns livros velhos. Tem um São José aqui, não sei se já tinha notado, um mapa do Brasil. Tá? Aqui do lado já tem uns Mário Ferreira dos Santos. Aqui tem obras completas do Dostoiévski, não sabia. Né? Senhor dos Anéis. In the Hole in the Girl Living in a Hobbit. Tem uma planta, ou seja, isso também faz parte do meu discurso. Planta, mato, é madeira. Madeira de demolição de verdade. Tá? Isso aqui não é cenário não, tá, galera? Isso aqui é madeira, tá? Aí já tem um quadrinho aqui, tem um telefone vermelho, tem um baixo. Esse tempo atrás, se você for ver, tinha uma viola. Agora eu tô com o meu baixo aqui. E tem 2 quadrinhos do... Ou seja, tudo isso, que talvez você nunca tenha prestado atenção... lá aqui no canto tem uma senhora, tá vendo?
Tem uma Nossa Senhora Aparecida, atrás tem outra Nossa Senhora maior, Nossa Senhora dos Navegantes. Mas ó, tudo isso faz parte do meu discurso. Por que essas coisas estão ali, milimetricamente colocadas? Elas estão ali porque eu quero te passar uma imagem. Faz parte do meu cenário, faz parte da minha comunicação. Então, quando você entra no meu perfil, você vai encontrar essa questão mais amadeirada, né? Ou seja, um pouco mais acolhedora. Eu não sou aquele cara que tem uns livros atrás, né? Uma galera tem isso, né? Uns livros atrás. Eu não sou o tipo do cara que filma, né, conversando com você em cenários diferentes. Não. Eu trago sempre esse cenário aqui. Às vezes é por limitação de cenário, ou às vezes é o quê? Porque eu quero isso. Eu quero que você se sinta em casa, você se acostume com o que está aqui. E todo recurso, se um dia você ficar me assistindo e tentando prestar atenção no que tem ao redor, um dia eu faço um vídeo falando o que tem aqui de fato, talvez isso te chame. São elementos que complementam quem? A mim mesmo. Ou seja, se você olhar isso aqui, você vê que eu gosto de mato, tem uma planta, né? Ah, o cara é católico ou não é? Você sabe, já descobriu. Literatura, Senhor dos Anéis, enfim, tem tudo isso, psicologia. Então, nesse sentido, isso é um discurso, é o meu discurso, o discurso do Jota. E veja, qual que é a minha pegada, né? Seja normal e tenha bom senso. Então, o que acontece? Se eu defendo seja normal e tenha bom senso, o que você vai esperar encontrar aqui? Normalidade. Então você pode ver no meu cenário, não tem nada que não seja normal. Não tem um negócio diferentão, não tem uma luminária diferente, não tem uns posters de terror, não tem nada. Tudo que está no meu cenário aqui são coisas que você poderia ter, você poderia colocar, são até alguma coisa tipo a imagem de São José, uma coisa que talvez você tenha em casa, você já tenha visto, uma plantinha pendurada, enfim. Tudo isso faz parte do meu discurso J. Né? Hoje em dia o marketing vai chamar de branding, vai chamar de, como é que linguagem da marca, enfim, discurso da marca, enfim, esse tipo de coisa. Eu acredito que trazendo todo esse cenário, trazendo todo esse discurso, eu consigo te convencer ou te ajudar a ter mais bom senso. Eu acredito que sim. Pelo feedback que eu tenho, todo mundo gosta disso. Ou seja, tem alguns elementos mais antigos, mais rurais, até porque eu moro mais no mato mesmo. Enfim, isso é o discurso das palavras. Inclusive, tanto que eu falo de bom senso aqui, qual que é o projeto que eu vou lançar? Projeto em 2025? Vai ter um projeto que vai começar em janeiro, chamado Projeto Minha Vida com Bom Senso. Ou seja, que combina com toda essa marca aqui. Combina com toda essa minha linguagem aqui. Entende? Eu fico levando você ao bom senso. Essa é a minha ideia. Tá? Mas enfim, quando nós conhecemos alguém, nós captamos o discurso das palavras. Tá? E normalmente é por meio do discurso das palavras que você acaba se encantando mais ou avaliando mais. É mais ou menos por aí, tá? E o que acontece? Dependendo do jeito que a pessoa fala, dependendo da imagem que a pessoa expressa, você fica completamente encantado, tá? Por quê? Vamos dar um exemplo. A gente sabe que uma pessoa de terno e gravata, ela dá mais autoridade que uma pessoa de camisa como eu. Não é mais uma camisa arregaçada aqui. Reza a lenda que camisa arregaçada assim, é a pessoa que tá passando uma imagem de luta, de batalha, entendeu? De guerreiro, de esforço, entende? Porque tá, né? Arregaçou a manga da camisa. Mas enfim, eu só faço assim porque tá calor mesmo. Eu gosto de usar camisa assim. Mas veja, tem certas coisas no discurso das palavras que vão te dando autoridade. Um cara de terno e gravata com um monte de livro atrás, falando palavras que você não sabe, te impacta. Ele tá sendo sincero ou não? Ele é confiável ou não? A gente já vai ver isso aí. Mas isso não garante nada. Mas dá uma impactada, né? Outro exemplo, uma pessoa bonita. Nós temos dificuldade de discordar de mulheres bonitas, de homens bonitos. Quando uma pessoa é muito bonita, você fica meio assim, então você tende a achar o que ela está dizendo também é bonito. Também é bom. Também vale a pena, entende? Então muita gente que é bonita acaba te convencendo por isso. Né? Outra coisa também, a pessoa com uma retórica. Dependendo da retórica da pessoa, te convence, ela te traz, ela te seduz, né? Como diz, seduzir a audiência, ou não só seduzir a audiência, seduzir o ambiente mesmo, entende? Seduzir a pessoa que ela está conversando. Por isso que tem pessoas que são ótimas vendedoras, pessoas que são péssimas. Eu estou mais para esse lado aqui, infelizmente. Mas tem pessoa que vende muito bem. Tem pessoa que você olha e fala, cara, eu acho que esse cara tá me engambelando, mas eu quero ver onde vai dar. Que é aquele vídeo que eu já gravei aqui. Ou seja, tudo isso é discurso de palavras. Tudo isso está dentro da argumentação, está dentro da expressão da pessoa. Tá? Enfim, acho que você entendeu. Porém,
Quando a gente vai avaliar uma pessoa, nós temos que fazer o confrontamento de dois discursos. O discurso das palavras com o discurso dos atos. Ou seja, além daquilo que a pessoa fala, tem aquilo que a pessoa faz. E é no confrontamento disso que você descobre se uma pessoa é coerente ou não. É neste confrontamento que a gente percebe se a pessoa é confiável ou não. É nessa junção que a gente percebe se a pessoa tem palavra ou não. O que é o discurso dos atos? É a reunião de tudo aquilo que a pessoa faz. Este é o discurso dos atos. Aquilo que a pessoa faz. A junção de tudo isso. A reunião de tudo isso é o discurso dos atos. Então vamos falar para você assim. Então podemos dizer o quê? Tem muitas pessoas que são contraditórias porque elas dizem uma coisa e fazem outras. Tem um monte de mãe que é assim. Ai, filho, eu te amo, coisa e tal, bababá. Mas qual que é a atitude? A atitude muitas vezes é brigar com o filho, é bater no filho, é deixar de castigo, entende? É ser incisiva e assim por diante. Ou seja, tem o discurso dos atos, mas tem o discurso das palavras. Mas minha mãe me amava, eu acredito que ela te ama, mas ela era contraditória. Porque ao mesmo tempo que ela te amava, ela te punia, né? Ou a mesma coisa acontece com o chefe. Não, estamos aqui para defender a empresa, para não sei das quantas, blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá. Ele tá lá nesse tipo de coisa, blá blá blá, mas ele fica vigiando todo mundo. Ele tá sempre irritado, ele tá sempre nervoso. Às vezes ele até fala, gente, não, a gente tá aqui para trabalhar junto, né? Mas vai dar certo, né? Vocês vão fazer dar certo. Aí você começa a se sentir pressionado. Opa, pera lá, o que ele fala é diferente da postura dele. E veja, quando nós convivemos com alguém, a gente vai percebendo esse tipo de coisa. É o que hoje em dia o pessoal até tira sarro dos esquerdomachos, né? O esquerdomacho, aquele cara que é todo desconstruído, coisa e tal, mas no final das contas ele só quer comer a menina. Ou seja, esse é o esquerdomacho. O discurso dos atos dele não difere do brother lá, da Faria Limer, ou do bolsonarista que também só quer comer a menininha. Segundo os esquerdistas, né? Vendo a visão do esquerdista. Então, o esquerdomacho não faz diferença nenhuma. E pior, ele é pior ainda, porque o argumento dele não é esse. O argumento dele é de respeito, o argumento dele não sei das quantas. Mas a atitude dele é de um sujeito cafajeste. Mas ele faz isso ser algo desconstruído. Então, veja, o discurso dos atos é quando você aperta o mute na pessoa e então você começa a ver o que ela faz. Um exemplo que eu adoro fazer, outro dia eu falo mais sobre isso, né? É um exemplo cultural. Não sei se você assiste ou assistiu recentemente qualquer novela da Globo, mas faça esse exercício. Assista a novela da Globo no mute. Mesmo, de fato, leia a novela, aperta o mute. A intensidade daquilo não é entretenimento. A intensidade daquilo não é divertido. É muita coisa. É muito choro, é muito fogo no rabo, é muita gritaria, é muita ameaça, é muita gesticulação. Todo mundo está sempre gritando, se movimentando, ninguém para, tudo é uma agitação sem parar. Mas na fala, é uma fala cotidiana e a gente vai se acostumando com isso. Este é o discurso dos atos. O discurso dos atos também é a gente vê mesmo. Você vai sair com um homem, ele é gentil, ele é educado, ele realmente, ele diz que ele é, eu gosto muito do seu carinho, ele é carinhoso mesmo de fato. O olhar dele, como é que é o olhar dele? Ele tem um olhar atencioso ou ele é um cara disperso? Como é que é a atitude dele? Os atos dele? Porque, gente, de fato, o que importa é o discurso dos atos. Porque o discurso dos atos é realidade. O que a pessoa fala é a expressão de quem ela é. E o que a pessoa é o discurso dos atos dela. Então eu vou dar um exemplo. Se eu chegar pra você e falar assim, não, seja leve, tenha bom senso na vida, coisa e tal, bababá. Mas daí você me conhece, ou então nos outros vídeos aqui, eu tô xingando todo mundo, eu tô brigando, eu tô, enfim, não sendo leve, sendo sério pra caramba, e assim por diante. Você vai olhar e falar, pô, mas esse cara diz pra ser leve, mas ele não é leve. Ou então num vídeo eu tô feliz, no outro dia eu tô puto, no outro dia eu tô sério, no outro dia eu tô fazendo uma acusação. Então você começa a perceber, não, pera lá, esse cara, foi legal uns 2 vídeos, mas ele tá perdendo a mão. Esse homem não tem palavra. O que quer dizer não tem palavra? Os atos deles contradizem a palavra. Então, ou seja, o que ele diz não tem peso. O que ele diz não faz sentido. Enfim, para também não ficar longo, eu falei que não ia ficar longo esse vídeo aqui. Olhe para o que a pessoa fala e olhe o que a pessoa faz. Coincidem ou não? Tem algum desnível ou não?
vou dizer, já, pessoal apressadinho ou com mania de perfeição emocional. Não existe pessoa totalmente coerente, tá? Não existe isso. A pessoa totalmente coerente é um milagre do nosso Senhor Jesus Cristo. Vai ter uma pessoa que diz que é carinhoso, depois ele é um pouco mais ríspido. Mas assim, isso tem que estar próximo. Tem que estar no mesmo nível. Não pode estar dispar. Então, todas as vezes que você for julgar qualquer pessoa, né, eu sei que eu estou falando sobre relacionamento ultimamente, falando homem sobre homem e mulher. Você vai julgar um homem, vai julgar uma mulher num date? Pense nisso. Se você vai julgar alguém que você está prestando serviço para você, pense nisso. Você vai julgar alguém da sua família, pense nisso. Muitas pessoas têm problemas familiares, por quê? Porque olha para a mãe faz um discurso das palavras de dó, por favor, alguém me ajuda, eu preciso muito de ajuda. Mas o de palavra é o quê? Uma pessoa que não se ajuda. Uma pessoa que sempre fica na mesma. Uma pessoa que faz totalmente ao contrário daquilo que as pessoas dizem. Você precisa tomar remédio, sim, eu vou tomar remédio, eu não aguento mais, coisa e tal. Chega na hora, não toma. E muita gente fica amarrado com uma mãe dessa. Ou a mãe narcisista. A mãe narcisista tem todo um discurso de acusação, coisa e tal, blá, blá, quando o filho só tá vivendo a vida dele. E qual que é a atitude da mãe narcisista? Alguém autoritária, alguém chantagista, entende? Esse tipo de coisa. Tem muito pai que fala, não, filho, pode contar comigo, não tem problema, coisa e tal, blá, blá, blá. Se o filho conta com o pai vai lá e fica cobrando o filho. Pô, mas você falou que não tinha problema. Se eu soubesse, ia ficar enchendo meu saco todo mês, toda semana, eu não tinha pedido tua ajuda. Ou às vezes tem gente que fala assim, ó, seguinte, vamos lá comigo no exame, mas não conte pra ninguém. Beleza, a pessoa vai lá e conta. O fofoqueiro é uma pessoa em que o discurso das palavras e dos atos não coincide. Porque o ato dela é o quê? Falar, conversar, ser promíscuo, né? Porque a promiscuidade tem esse sentido também. Mas o que ele diz é não pode contar comigo. Então preste atenção nisso. Qual é o discurso das palavras e qual é o discurso dos atos de quem você está se relacionando? Inclusive, utilize, né, esse parâmetro para mim também. Você está achando que o meu discurso das palavras está coincidindo com os atos? Eu sempre estou pregando bom senso. Você está achando que eu tenho bom senso? É isso. Claro, mas assim, daí vem essa questão. Mas eu não conheço a pessoa, tá na internet. Então a gente vai ter que tentar descobrir como é que é a vida dela. Às vezes na internet as pessoas se expõem, você consegue descobrir, entende? Ah, mas eu conheci o cara um encontro. Tá, talvez você precise de um encontro, 2, 3 para você descobrir isso daí. Mas não perca isso de vista, tá? Discurso das palavras e discurso dos atos. Tá bom? E também não perca de vista nenhum vídeo meu. Então, dá like aqui no meu canal, me segue, liga a sineta, dá like nesse vídeo, compartilha e comenta aqui embaixo. Você já penou nisso? Você já teve dificuldade com isso? Discurso das palavras, discurso dos atos e assim por diante. E antes de chegar no comentário, tem um link ali, tá? Projeto Minha Vida com Bom Senso. Clica ali, vem comigo no WhatsApp, que eu vou explicar para você como é que vai ser esse projeto, tá? Que eu quero realmente te ajudar. É um projeto, como é que eu posso dizer? É um projeto terapêutico. Eu quero fazer exercícios com vocês, meditações, encontros, para que a gente consiga ter uma vida com bom senso. Então não deixe de entrar no grupo aqui embaixo. Beleza? É isso, meus caros. Um abraço. Tchau, tchau.